E se o maior amor da sua vida surgisse de onde você menos esperava? Um homem, uma menina que ele adotou e uma mulher que ele jamais imaginou reencontrar. Mas o que acontece quando o segredo que os une também ameaça separá-los para sempre? Prepare-se para uma história cheia de emoção, reviravoltas e escolhas difíceis. E antes de começarmos com a história, deixe o seu like. Diga nos comentários de onde você está assistindo este vídeo e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes como esta. Agora, vamos para a história. Gabriel sempre soube que queria ser pai. Aos 37 anos, solteiro e dono de uma pequena livraria em uma cidade do interior, ele tinha construído uma vida tranquila e solitária. Embora fosse cercado por amigos e clientes que o admiravam, havia um vazio que ele não conseguia preencher. Ele nunca se casou, e os relacionamentos que teve ao longo dos anos nunca foram duradouros. Mas ele sabia, no fundo, que sua vida só faria sentido se pudesse compartilhar seu amor com alguém. Foi essa certeza que o levou ao orfanato da cidade. Ele já havia visitado o lugar algumas vezes, participando de eventos beneficentes e doando livros para as crianças. Mas, naquela tarde chuvosa, ele não estava lá como doador ou voluntário. Ele estava lá para mudar sua vida. "Você tem certeza disso, Gabriel?" perguntou Clara, a diretora do orfanato, enquanto o conduzia pelos corredores. "Adotar uma criança é uma grande responsabilidade." "Tenho, Clara. Pensei muito sobre isso. Quero dar a uma criança a chance de ter uma família." Clara sorriu. Ela conhecia Gabriel há anos e sabia que ele tinha um coração generoso. Mas a adoção era um passo enorme, especialmente para um homem solteiro. "Vou apresentá-lo a algumas crianças. Elas são maravilhosas, cada uma com sua própria história. Tenho certeza de que você encontrará alguém especial." Eles entraram em uma sala cheia de risos e vozes infantis. Gabriel olhou ao redor, observando as crianças brincarem e conversarem. Ele estava nervoso, mas também esperançoso. Foi então que ele a viu. Sentada em um canto com um livro nas mãos, estava uma menina de cerca de 6 anos. Ela tinha cabelos castanhos claros, presos em 2 trancinhas e olhos grandes e curiosos. Enquanto as outras crianças corriam e brincavam, ela parecia completamente imersa na história que lia. "Quem é ela?" perguntou Gabriel, apontando para a menina. Clara olhou na direção indicada e sorriu. "Essa é a Sofia. Ela chegou aqui há 2 anos. É uma menina muito inteligente, mas também muito reservada. Não é fácil fazê-la se abrir." Gabriel sentiu algo diferente ao olhar para Sofia. Era como se ele já a conhecesse, como se houvesse uma conexão invisível entre eles. "Posso falar com ela?" Clara assentiu e o acompanhou até onde Sofia estava sentada. "Oi, Sofia", disse Clara gentilmente. "Este é o Gabriel. Ele veio nos visitar hoje." Sofia levantou os olhos do livro e olhou para Gabriel com curiosidade. "Oi, Sofia", disse. Gabriel sorrindo. "Que livro você está lendo?" "É sobre uma menina que viaja pelo mundo em um balão", respondeu ela, segurando o livro para que ele visse a capa. "Parece uma história incrível. Você gosta de aventuras?" Sofia deu de ombros, mas um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Nos dias seguintes, Gabriel voltou ao orfanato várias vezes. Ele passou horas conversando com Sofia, lendo para ela e brincando com as outras crianças. Aos poucos, ela começou a confiar nele, mostrando um lado mais alegre e brincalhão. Quando finalmente decidiu iniciar o processo de adoção, Gabriel sabia que estava fazendo a escolha certa. "Você tem certeza?", perguntou Clara novamente, enquanto ele assinava os papéis. "Sofia tem um passado complicado. Ela foi abandonada pela mãe quando era muito pequena. Isso deixou marcas." "Eu sei", respondeu Gabriel, "mas quero ser o pai dela. Quero dar a ela o amor e a segurança que ela merece." 6 meses depois, Sofia se mudou para a casa de Gabriel.
Foi um período de adaptação para ambos, mas, com o tempo, eles se tornaram inseparáveis. Gabriel se dedicava a fazer Sofia se sentir amada e protegida, enquanto ela trazia alegria e propósito à vida dele. Os anos passaram e Sofia cresceu. Aos 12 anos, ela era uma menina inteligente, curiosa e cheia de energia. Gabriel se orgulhava de cada conquista dela, desde as notas altas na escola até as apresentações de teatro em que ela participava. Mas, apesar de toda a felicidade que compartilhavam, havia um segredo que Gabriel guardava no fundo do coração: a identidade da mãe biológica de Sofia. Ele sabia que um dia teria que contar a verdade, mas não sabia como ou quando. Tudo mudou em uma tarde comum, quando Sofia chegou em casa com uma pergunta inesperada. Pai, você sabe alguma coisa sobre a minha mãe de verdade? Gabriel congelou. Ele sabia que esse momento chegaria, mas não estava preparado para enfrentá-lo. Por que você está perguntando isso, Sofia? É que a professora pediu para a gente escrever sobre a nossa família. Eu queria saber mais sobre a minha história. Gabriel respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Sofia, você sabe que eu te amo mais do que tudo, não sabe? Sei, pai. Então vou ser honesto com você. Eu não sei muito sobre a sua mãe. Só sei que ela te amava muito, mas não pôde cuidar de você. Sofia parecia decepcionada, mas não insistiu. Gabriel sentiu um peso no peito. Ele sabia que precisava fazer algo. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir, Gabriel pegou os documentos da adoção e começou a pesquisar. Ele queria encontrar a mãe biológica de Sofia, não apenas para responder às perguntas da filha, mas também para dar a ela a chance de conhecer sua história. Depois de semanas de buscas, Gabriel conseguiu uma pista. O nome dela era Laura, e ela morava em uma cidade próxima. Quando finalmente encontrou o número de telefone dela, Gabriel hesitou. Ele sabia que, ao fazer aquela ligação, estava abrindo uma porta que talvez nunca pudesse fechar. Mas ele precisava fazer isso por Sofia. Com as mãos trêmulas, ele discou o número. Alô? Respondeu uma voz feminina do outro lado. Oi, meu nome é Gabriel. Eu sou o pai adotivo da Sofia. Houve um longo silêncio. Sofia? Repetiu a mulher, com a voz embargada. Sim, eu acho que você é a mãe biológica dela. Ah? Ligação terminou com Laura chorando e pedindo para encontrar Gabriel e Sofia. Ele marcou um encontro em um parque da cidade, sem saber o que esperar. No dia combinado, Gabriel e Sofia chegaram ao parque. Sofia não sabia exatamente por que estavam ali, mas Gabriel prometera que seria algo importante. Quando Laura apareceu, Gabriel sentiu o coração acelerar. Ela era uma mulher bonita, com olhos que lembravam os de Sofia. Laura? Perguntou, ele hesitante. Gabriel. Ela sorriu, mas seu olhar estava fixo em Sofia. É ela? Laura se ajoelhou na frente de Sofia, lágrimas escorrendo pelo rosto. Oi, Sofia. Eu sou sua mãe. Sofia olhou para Gabriel, confusa e emocionada. Pai, o que está acontecendo? Gabriel segurou a mão dela e explicou. Essa é a sua mãe biológica, Sofia. Eu achei que você merecia conhecê-la. Enquanto Sofia e Laura começavam a conversar, Gabriel ficou em silêncio, observando. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas tinha certeza de uma coisa. Aquele era apenas o começo de uma nova história. Mas o que Gabriel não sabia era que aquele encontro traria à tona segredos que poderiam mudar tudo. O encontro no parque foi um misto de emoções. Sofia, que sempre fora uma menina curiosa e observadora, sentia-se dividida entre a alegria de conhecer sua mãe biológica e a confusão de entender por que essa mulher havia desaparecido de sua vida. Laura, por sua vez, não conseguia conter as lágrimas enquanto tentava absorver o momento que esperou por anos. Você é tão linda, Sofia, disse Laura com a voz embargada. Eu sempre sonhei com o dia em que te veria de novo.
Sofia olhou para Gabriel, ainda buscando respostas. Ele colocou a mão no ombro dela e sorriu, tentando transmitir segurança. Está tudo bem, Sofia. Você pode conversar com ela. Eu estarei aqui. Laura se ajoelhou para ficar na altura de Sofia e tentou conter o choro. Eu sei que você deve estar confusa e eu não espero que você me entenda agora. Mas eu quero que saiba que sempre pensei em você. Não houve um dia em que eu não me arrependesse de ter te deixado. Sofia franziu a testa, tentando processar as palavras. Ela não era uma criança que falava muito sobre seus sentimentos, mas naquele momento, a pergunta que estava presa em sua garganta finalmente saiu. Por que você me deixou? Laura respirou fundo, sentindo o peso daquela pergunta. Gabriel observava de perto, atento a cada palavra que Laura diria. Ele sabia que aquele momento era crucial para Sofia. Eu era muito jovem quando você nasceu, Sofia. Tinha só 18 anos. Não tinha apoio da minha família e o seu pai, bem, ele nos abandonou antes mesmo de você nascer. Eu tentei cuidar de você, mas eu não consegui. Não tinha dinheiro, não tinha ninguém para me ajudar. Quando percebi que não podia te dar o que você merecia, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu te deixei em um lugar onde sabia que você teria uma chance de encontrar uma família que pudesse te amar. E eu estava certa. Você encontrou o Gabriel. Sofia abaixou os olhos, mexendo nas mãos nervosamente. Gabriel sentiu o coração apertar ao ver a expressão dela. Ele sabia que Sofia precisava de tempo para digerir tudo aquilo. Você sabia onde eu estava esse tempo todo? Perguntou Sofia, levantando os olhos novamente para Laura. Não, respondeu Laura rapidamente. Eu perguntei por você no orfanato algumas vezes, mas eles não podiam me dar informações. Quando você foi adotada, eu perdi completamente o contato. Eu só soube de você agora porque o Gabriel me procurou. Sofia olhou para Gabriel, surpresa. Você procurou por ela? Gabriel assentiu, tentando manter o tom calmo. Sim, Sofia. Eu achei que você tinha o direito de saber sobre a sua mãe biológica. Achei que você merecia conhecê-la. Por um momento, Sofia ficou em silêncio. Então, sem dizer nada, ela se levantou e começou a andar pelo parque, claramente tentando processar tudo. Gabriel fez menção de ir atrás dela, mas Laura o segurou pelo braço. Deixe-a, ela só precisa de um tempo sozinha. Gabriel hesitou, mas acabou concordando. Ele e Laura ficaram sentados no banco, observando Sofia caminhar entre as árvores. Eu não sei se fiz a coisa certa, disse Gabriel, quebrando o silêncio. Você fez, respondeu Laura. Ela tem o direito de saber de onde veio. E eu tenho o direito de tentar me redimir, mesmo que ela nunca me perdoe. Gabriel olhou para Laura, estudando seu rosto. Havia algo nela que o intrigava. Talvez fosse a forma como ela falava, com uma mistura de dor e determinação. Ou talvez fosse o fato de que, apesar de tudo, ela parecia ser uma boa pessoa que tinha tomado decisões difíceis em circunstâncias impossíveis. Por que você nunca tentou lutar por ela? Perguntou Gabriel, sem conseguir conter a pergunta. Laura suspirou, olhando para o chão. Eu tentei no começo, mas eu não tinha nada, nem dinheiro, nem estabilidade, nem apoio. E depois eu achei que ela estaria melhor sem mim. Eu pensei que, se ela fosse adotada por uma boa família, ela teria uma vida que eu nunca poderia dar a ela. E agora? Perguntou Gabriel. O que você espera? Laura olhou para ele, seus olhos brilhando com lágrimas. Eu não espero nada. Só quero que ela saiba que eu me importo, que eu sempre me importei. Sofia voltou alguns minutos depois, com os olhos vermelhos, mas sem lágrimas. Ela se sentou ao lado de Gabriel, olhando para Laura. Você vai embora de novo? Perguntou Sofia, sua voz trêmula. Laura balançou a cabeça rapidamente. Não, Sofia, eu não vou a lugar nenhum. Se você quiser, eu estarei aqui sempre. Sofia olhou para Gabriel, como se buscasse a aprovação dele. Ele sorriu e segurou a mão dela.
A decisão é sua, Sofia. Se você quiser conhecê-la melhor, eu vou te apoiar. Sofia respirou fundo e olhou para Laura. Eu quero te conhecer, mas vai demorar um pouco até eu confiar em você. Laura assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu entendo, e eu vou esperar o tempo que for necessário. Nos dias que se seguiram, Laura começou a se aproximar de Sofia. Elas se encontravam no parque, conversavam sobre coisas simples e, aos poucos, Sofia começou a se abrir. Gabriel observava tudo de longe, sentindo uma mistura de alívio e preocupação. Ele queria o melhor para Sofia, mas não podia ignorar o que sentia em relação a Laura. Havia algo nela que o atraía, algo que ele não conseguia explicar. Ele sabia que era errado. Laura era a mãe biológica de Sofia, e qualquer tipo de sentimento romântico entre eles complicaria ainda mais uma situação já delicada. Mas por mais que tentasse, ele não conseguia ignorar o que sentia. Uma noite, enquanto colocava Sofia para dormir, Gabriel foi surpreendido por uma pergunta inesperada. Pai, você gosta da minha mãe? Gabriel ficou sem palavras por um momento. O que você quer dizer, Sofia? Eu vejo como você olha para ela. Você gosta dela, não gosta? Gabriel suspirou, sentindo o peso da pergunta. Sofia, o que importa agora é que você está conhecendo a sua mãe. Isso é o mais importante. Mas você gosta dela? Insistiu Sofia. Gabriel hesitou antes de responder. Eu não sei, Sofia. Eu ainda estou tentando entender o que sinto. Sofia ficou em silêncio por um momento antes de finalmente dizer. Eu acho que seria legal se vocês ficassem juntos. Gabriel riu, surpreso. Você acha? Sim, mas só se ela não for. Embora de novo. Gabriel beijou a testa dela e apagou a luz do quarto. Enquanto saía, ele não conseguia parar de pensar nas palavras de Sofia. E pela primeira vez, ele se perguntou se aquele sentimento que estava tentando ignorar poderia, na verdade, ser o começo de algo real. Laura não conseguia dormir naquela noite. Estava deitada em sua pequena cama no apartamento alugado, olhando para o teto enquanto o silêncio da madrugada parecia amplificar seus pensamentos. Encontrar Sofia havia sido um milagre, mas também um lembrete doloroso do passado que ela lutava para esquecer. E agora havia Gabriel. Ele era tudo o que ela jamais esperou encontrar. Gentil, paciente e, acima de tudo, um pai incrível para Sofia. Mas Laura sabia que havia coisas que ele não sabia. Coisas que, se viessem à tona, poderiam destruir tudo. Naquela manhã, enquanto tomava um café amargo e frio, Laura decidiu que precisava contar a verdade. Não era justo continuar construindo um vínculo com Sofia e Gabriel sem que eles soubessem o que realmente aconteceu. Mas como ela poderia explicar? Como poderia contar a Gabriel que o motivo de ter abandonado Sofia não era apenas pobreza ou falta de apoio, mas algo muito mais sombrio? No outro lado da cidade, Gabriel também estava perdido em pensamentos. Ele passava os olhos pelas prateleiras da livraria, mas sua mente estava longe dali. Desde o reencontro com Laura, ele sentia algo que não conseguia explicar. Não era apenas admiração ou respeito, era algo mais profundo, algo que ele não queria admitir nem para si mesmo. Mas havia também o medo. Ele sabia que qualquer sentimento que tivesse por Laura poderia complicar a relação dela com Sofia. E, acima de tudo, ele temia que Laura pudesse desaparecer novamente, levando Sofia a reviver a dor do abandono. Sofia, por sua vez, parecia mais animada do que nunca. Desde que começou a passar mais tempo com Laura, ela estava mais falante, mais curiosa. Gabriel notava a alegria nos olhos da filha, mas também percebia que havia perguntas que ela ainda não tinha coragem de fazer. Ele sabia que, em algum momento, Sofia exigiria respostas mais detalhadas sobre o passado de Laura, e ele não tinha certeza se estava pronto para lidar com isso. Naquela tarde, Laura ligou para Gabriel. Sua voz estava tensa, quase hesitante.
Gabriel, podemos nos encontrar? Só nós dois. Preciso conversar com você. Gabriel sentiu um frio na espinha. Algo na voz dela o deixou preocupado. Claro, onde você quer se encontrar? No parque, aquele onde nos encontramos pela primeira vez. Tudo bem, estarei lá em 30 minutos. Quando Gabriel chegou ao parque, encontrou Laura sentada em um banco, com as mãos entrelaçadas no colo. Ela parecia nervosa, como se estivesse prestes a enfrentar algo que a assustava profundamente. Ele se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. "O que aconteceu?" perguntou ele, tentando parecer calmo. Laura respirou fundo, olhando para as árvores à sua frente. "Gabriel, eu preciso te contar algo sobre o meu passado. Algo que você merece saber. E que Sofia também merece saber um dia." Gabriel franziu a testa, sentindo a tensão aumentar. "O que é, Laura?" Ela hesitou por um momento antes de começar. "Quando eu tinha 18 anos, o pai da Sofia, ele não era apenas um namorado que me abandonou. Ele era um homem perigoso, um homem que me manipulou, me isolou da minha família e me fez acreditar que eu não tinha saída. Quando fiquei grávida, ele ficou furioso. Disse que eu era fraca, que eu nunca seria uma boa mãe. Ele me ameaçou e, eventualmente, me forçou a deixá-la." Gabriel ficou em silêncio, absorvendo as palavras dela. Ele podia ver a dor nos olhos de Laura, a culpa que ela carregava. "Por que você nunca contou isso antes?" perguntou ele, tentando manter a voz calma. "Porque eu tinha medo. Medo de que ninguém acreditasse em mim. Medo de que, mesmo depois de tudo, eu ainda fosse culpada por ter deixado Sofia. E quando finalmente consegui escapar dele, eu estava tão quebrada que não sabia como começar de novo. Achei que Sofia estaria melhor sem mim." Gabriel sentiu uma mistura de emoções, raiva pelo que Laura havia passado, tristeza por Sofia e uma nova admiração por Laura, por sua força e coragem em enfrentar aquilo. "Esse homem, ele ainda está por aí?" perguntou Gabriel com a voz mais baixa. Laura balançou a cabeça. "Não, ele foi preso há alguns anos por outros crimes. Eu fiquei sabendo por acaso, mas nunca procurei saber mais. Só queria esquecer." Gabriel assentiu, tentando processar tudo. "Laura, você sabe que isso não muda o que Sofia sente por você. Ela está começando a te conhecer agora. E o que importa é o que você faz daqui para frente." Laura olhou para ele, surpresa. "Você realmente acredita nisso?" "Sim. Todos nós temos um passado, Laura. O importante é o que fazemos com o presente." Por um momento, eles ficaram em silêncio, apenas olhando um para o outro. Laura sentiu um calor inesperado no peito, algo que não sentia há anos. Gabriel, por sua vez, percebeu que seu coração estava batendo mais rápido do que deveria. "Obrigada, Gabriel", disse ela finalmente. "Por tudo, por cuidar da Sofia, por me dar essa chance." Ele sorriu, tentando esconder o que sentia. "Você não precisa me agradecer. Sofia é minha filha e eu faria qualquer coisa por ela. E agora você faz parte da vida dela. Estamos nisso juntos." Laura sentiu os olhos encherem de lágrimas, mas antes que pudesse responder, o celular de Gabriel tocou. Era Sofia. "Pai, você pode vir para casa? Eu quero te mostrar uma coisa." Gabriel riu, aliviado pela interrupção. "Estou indo, Sofia. Espere só mais um pouquinho." Ele desligou o telefone e olhou para Laura. "Vamos, Sofia está esperando." Laura assentiu, mas enquanto caminhavam juntos pelo parque, ela não conseguia ignorar o sentimento que crescia dentro dela. Nem Gabriel. Naquela noite, enquanto Gabriel colocava Sofia para dormir, ela olhou para ele com um sorriso travesso. "Pai, você e a minha mãe estavam juntos hoje, né?" Gabriel riu, tentando disfarçar. "Sim, estávamos conversando." "Você gosta dela, não gosta?" Gabriel suspirou, sentindo o peso da pergunta.
Sofia, o que importa agora é que você está conhecendo a sua mãe. Isso é o mais importante. Sofia inclinou a cabeça pensativa. Mas eu acho que seria legal se vocês ficassem juntos. Assim, a gente seria uma família de verdade. Gabriel riu, bagunçando o cabelo dela. Vamos com calma, tá bom? Agora durma. Amanhã é um novo dia. Mas enquanto saía do quarto, Gabriel não conseguia parar de pensar nas palavras de Sofia. E pela primeira vez, ele se perguntou se aquele sentimento que estava tentando ignorar poderia, na verdade, ser o começo de algo real. Os dias seguintes foram marcados por uma rotina quase tranquila. Gabriel, Laura e Sofia estavam se ajustando a essa nova dinâmica, ainda que de forma cautelosa. Laura fazia questão de estar presente para Sofia, comparecendo às apresentações escolares e ajudando com as tarefas de casa. Gabriel observava tudo com um misto de alívio e inquietação. Apesar de tudo parecer estar caminhando bem, ele não conseguia ignorar o peso do segredo que Laura havia compartilhado com ele no parque. Laura, por sua vez, estava começando a se permitir sonhar com algo que nunca achou ser possível. Uma segunda chance. Cada momento que passava com Sofia fazia seu coração se encher de alegria, mas também de medo. E como se isso não fosse suficiente, havia Gabriel. Ele era gentil, paciente e atencioso, tudo o que ela jamais esperou encontrar em alguém. Mas Laura sabia que o passado raramente ficava no passado. E ela estava certa. Era uma manhã de sábado, quando o telefone de Laura tocou. Ela estava na cozinha da casa de Gabriel, ajudando Sofia a preparar panquecas. Gabriel estava no quintal, arrumando uma velha bicicleta que Sofia usava para brincar. Alô! Atendeu Laura enquanto limpava as mãos com um pano de prato. Laura! Disse uma voz masculina do outro lado. Ela congelou. Reconheceria aquela voz em qualquer lugar. Como você conseguiu meu número? Perguntou ela, baixando o tom de voz para que Sofia não escutasse. Isso não importa. O que importa é que eu sei onde você está. E sei sobre a Sofia. Laura sentiu o coração disparar. Era ele, o homem que ela passou anos tentando esquecer, o pai biológico de Sofia. O que você quer? Perguntou ela, tentando manter a calma. Quero o que é meu. Quero conhecer minha filha. Você perdeu esse direito há muito tempo. Respondeu Laura, sua voz agora carregada de raiva. Isso não é você quem decide, Laura. Eu tenho direitos. E se você não quiser que eu apareça aí de surpresa, sugiro que a gente converse. Antes que ela pudesse responder, ele desligou. Laura ficou parada, segurando o telefone com força, enquanto o pânico tomava conta dela. Mãe! Chamou. Sofia, puxando a barra da blusa de Laura. Laura se virou rapidamente, tentando esconder o nervosismo. Sim, querida. Você está bem? Estou sim. Só preciso de um minuto, tá bom? Continue mexendo a massa. Laura saiu da cozinha e foi até o quintal, onde Gabriel estava ajustando os freios da bicicleta. Ele olhou para ela e percebeu imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu? Perguntou ele, largando as ferramentas. Laura respirou fundo, tentando se acalmar. Eu preciso falar com você. Gabriel assentiu e se levantou, seguindo-a. Até a sala. Quando estavam longe o suficiente de Sofia, Laura começou a falar. Ele me ligou. Ele quem? Perguntou Gabriel confuso. O pai biológico da Sofia. Gabriel sentiu o estômago revirar. Como ele conseguiu seu número? Eu não sei. Mas ele disse que sabe sobre a Sofia e que quer conhecê-la. Gabriel passou a mão pelo rosto, tentando processar a informação. E o que você vai fazer? Eu não sei, Gabriel. Ele não tem direito de aparecer agora, depois de tudo o que ele fez. Mas ele é imprevisível. Não sei do que ele é capaz. Gabriel sentiu a raiva crescer dentro dele. A ideia de que aquele homem, que havia causado tanto sofrimento a Laura, pudesse aparecer e ameaçar o que eles estavam construindo, o deixava furioso.
Nós não vamos deixar ele chegar perto da Sofia, disse Gabriel com firmeza. Eu não vou deixar nada acontecer com ela. Laura olhou para ele, surpresa pela determinação em sua voz. Obrigada, Gabriel. Eu não sei o que faria sem você. Ele segurou a mão dela, olhando em seus olhos. Nós estamos juntos nisso, Laura. Não importa o que aconteça. Por um momento, os dois ficaram em silêncio, apenas se olhando. Laura sentiu uma onda de emoção que a deixou sem palavras. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a voz de Sofia ecoou da cozinha. Pai, as panquecas estão queimando! Gabriel riu, quebrando o momento. Acho que temos que salvar o café da manhã. Laura sorriu, mas enquanto voltavam para a cozinha, ela não conseguia ignorar a sensação de que aquele era apenas o começo de algo muito maior. Naquela noite, enquanto Sofia dormia, Gabriel e Laura discutiram o que fazer. Ele pode realmente exigir conhecer a Sofia? Perguntou Gabriel. Tecnicamente não. Ele perdeu os direitos paternos quando eu a deixei no orfanato. Mas isso não significa que ele não possa tentar. E se ele aparecer aqui? Laura hesitou antes de responder. Se ele aparecer, eu vou lidar com ele. Não sozinha, disse Gabriel com firmeza. Eu estarei ao seu lado. Laura sorriu, sentindo uma pontada de alívio. Obrigada, Gabriel. Mas enquanto eles conversavam, nenhum dos dois sabia que o homem já estava mais perto do que imaginavam. Do outro lado da cidade, em um bar mal iluminado, Marcos, o pai biológico de Sofia, estava sentado em uma mesa com um copo de uísque na mão. Ele olhava para uma foto de Laura que havia encontrado nas redes sociais, junto com uma imagem de Sofia. Então, você achou que podia me esconder a minha filha? Murmurou ele, um sorriso cínico no rosto. Ele terminou a bebida de um gole só e pegou o telefone. Pode começar a preparar os papéis. Eu vou atrás dos meus direitos. Marcos estava decidido a reivindicar o que ele acreditava ser seu. E sua chegada prometia trazer caos à vida de Gabriel, Laura e Sofia. Mas até onde ele estaria disposto a ir para conseguir o que queria? Era uma manhã ensolarada. Mas o clima dentro da casa de Gabriel estava carregado de tensão. Desde a ligação de Marcos, Laura não conseguia relaxar. Ela evitava sair de casa sozinha e, quando estava com Sofia, ficava constantemente olhando por cima do ombro. Gabriel notava a mudança no comportamento dela e fazia o possível para tranquilizá-la, mas ele também sabia que a situação era delicada. Enquanto Laura tentava manter a calma, Sofia parecia alheia ao que estava acontecendo. Para ela, os últimos dias tinham sido os melhores da sua vida. Ter Laura por perto a fazia se sentir mais completa, e a relação entre Gabriel e Laura parecia cada vez mais próxima. Mas aquela calmaria estava prestes a acabar. Era uma tarde de quarta-feira. Quando tudo mudou, Gabriel estava na livraria, organizando os novos livros que haviam chegado, quando recebeu uma ligação de Laura. A voz dela estava trêmula e desesperada. Gabriel! Ele está aqui! Gabriel sentiu o coração parar por um segundo. Quem está... Aí, Laura, Marcos. Ele apareceu na porta da casa. Está exigindo ver a Sofia. Gabriel largou tudo e saiu correndo, sem nem se preocupar em trancar a loja. Não deixe ele entrar, estou a caminho. Quando Gabriel chegou em casa, encontrou Laura, parada na porta, bloqueando a entrada. Marcos estava na calçada, com as mãos nos bolsos e um sorriso cínico no rosto. Ele era alto, com ombros largos e um olhar frio que fazia Gabriel sentir um nó no estômago. Você deve ser o Gabriel, disse Marcos com um tom de voz provocador. O pai adotivo. Gabriel parou ao lado de Laura, cruzando os braços. E você deve ser o homem que abandonou a Sofia e agora acha que tem algum direito sobre ela. O sorriso de Marcos desapareceu e ele deu um passo à frente. Eu não abandonei ninguém. A Laura me tirou da vida dela.
Você sabe muito bem que isso não é verdade, rebateu Laura com a voz firme, mas carregada de emoção. Você me ameaçou, me manipulou e me deixou sem escolha. Marcos riu, mas o som era vazio, sem humor. Isso é o que você diz. Mas ninguém aqui pode provar nada, não é? Gabriel deu um passo à frente, ficando cara a cara com Marcos. Escute bem, você não vai chegar perto da Sofia. Não agora, não nunca. Marcos estreitou os olhos, avaliando Gabriel. Você acha que pode me impedir? Eu tenho direitos. Ela é minha filha. Você perdeu esses direitos quando decidiu desaparecer da vida dela, respondeu Gabriel sem hesitar. Marcos olhou para Laura, ignorando Gabriel. Eu só quero ver a minha filha. Quero conhecê-la. Você não pode me negar isso. Você não quer conhecê-la, disse Laura com a voz tremendo de raiva. Você só quer controlar tudo de novo. E se eu levar isso para a justiça? Provocou Marcos. Vamos ver o que o juiz tem a dizer. Gabriel deu um passo à frente, ficando tão próximo de Marcos que podia sentir sua respiração. Tente, mas saiba que eu vou lutar com tudo o que tenho para proteger a Sofia. Marcos ficou em silêncio por um momento, avaliando a situação. Ele parecia estar decidindo se valia a pena continuar ali ou recuar. Finalmente, ele deu um passo para trás e ergueu as mãos em um gesto de rendição. Tudo bem, eu vou embora. Por enquanto. Ele olhou para Laura mais uma vez antes de se virar e caminhar até o carro estacionado na rua. Isso ainda não acabou, disse ele, antes de entrar no carro e sair dirigindo. Depois que Marcos foi embora, Laura desabou no sofá, as mãos tremendo. Gabriel sentou-se ao lado dela, segurando suas mãos. Ele não vai desistir, Gabriel. Ele vai voltar e nós estaremos prontos para ele, disse Gabriel com firmeza. Não vamos deixar ele machucar você ou a Sofia. Laura olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Eu não sei o que faria sem você. Gabriel segurou o rosto dela com as mãos, olhando em seus olhos. Você não precisa fazer isso sozinha, Laura. Nós estamos juntos. Por um momento, o mundo pareceu parar. Laura sentiu o coração acelerar enquanto olhava para Gabriel. E antes que pudesse pensar, ela se inclinou e o beijou. O beijo foi breve, mas cheio de emoção. Quando eles se separaram, ambos estavam sem fôlego. Desculpe, disse Laura, abaixando os olhos. Não precisa se desculpar, respondeu Gabriel com um sorriso suave. Eles ficaram em silêncio por um momento até que a voz de Sofia ecoou do corredor. O que está acontecendo? Laura e Gabriel se viraram e viram Sofia parada ali, com uma expressão confusa. Nada, querida, disse Laura rapidamente. Está tudo bem? Sofia olhou para eles por um momento antes de sorrir. Vocês estavam se beijando? Gabriel riu, tentando disfarçar o constrangimento. Não, Sofia, só estávamos conversando. Sei, disse Sofia com um sorriso travesso. Laura e Gabriel trocaram um olhar e por um momento tudo pareceu mais leve, mas no fundo ambos sabiam que o problema com Marcos ainda estava longe de ser resolvido. Naquela noite, enquanto Sofia dormia, Gabriel e Laura discutiram o que fazer. Acho que precisamos de ajuda legal, disse Gabriel. Se ele realmente tentar levar isso para a justiça, precisamos estar preparados. Eu concordo. Mas, e se ele conseguir alguma coisa? E se ele conseguir o direito de ver a Sofia? Não vamos deixar isso acontecer, Laura. Eu prometo. Laura assentiu, mas o medo ainda estava estampado em seu rosto. Obrigada, Gabriel, por tudo. Ele segurou a mão dela, apertando-a levemente. Nós vamos passar por isso juntos. Mas, enquanto diziam essas palavras, nenhum dos dois sabia que Marcos já estava colocando seu plano em ação e que ele estava disposto a ir muito mais longe do que eles poderiam imaginar. A tensão na casa de Gabriel e Laura havia atingido seu limite. Desde a última visita de Marcos, Laura mal conseguia dormir e Gabriel estava sempre alerta, preocupado com a segurança de Sofia. Eles sabiam que Marcos não desistiria facilmente.
mas também sabiam que não podiam deixar que ele os controlasse, pelo medo. Naquela manhã, Gabriel decidiu que era hora de agir. Ele ligou para Daniel, o advogado, e pediu que ele reunisse todas as provas possíveis contra Marcos. Eles precisavam de algo que não apenas impedisse Marcos de se aproximar de Sofia, mas que o tirasse de suas vidas para sempre. Daniel, precisamos de uma solução definitiva, disse Gabriel com a voz firme. Estou trabalhando nisso, Gabriel, mas preciso de mais informações sobre o passado dele. Se ele tem antecedentes criminais, isso pode ser a chave para resolvermos tudo. Laura, que estava ouvindo a conversa, respirou fundo antes de falar. Ele tem. Marcos foi preso por extorsão e agressão há alguns anos. Eu não sei se ele ainda está em liberdade condicional, mas isso pode ajudar. Isso é exatamente o que precisamos, disse Daniel. Vou investigar e ver o que consigo encontrar. Enquanto Daniel trabalhava no caso, Laura e Gabriel tentaram manter a rotina de Sofia o mais normal possível. Eles a levaram ao parque, ajudaram com as tarefas escolares e até passaram uma tarde cozinhando juntos. Para Sofia, aqueles momentos eram tudo o que ela sempre quis, uma família unida. Mas, no fundo, Laura sabia que a paz era apenas temporária. Naquela noite, enquanto Laura colocava Sofia para dormir, Gabriel recebeu uma ligação de Daniel. Gabriel, temos algo. Marcos ainda está em liberdade condicional. E uma das condições é que ele não pode se envolver em situações que representem ameaça ou assédio. Com as provas que vocês têm, as ligações, as visitas e as ameaças, podemos apresentar uma queixa formal e pedir uma ordem de restrição. Isso seria suficiente para mantê-lo longe? Perguntou Gabriel. Sim, mas precisamos agir rápido. Vou preparar os documentos e apresentar tudo amanhã. Gabriel agradeceu e desligou, sentindo um peso sair de seus ombros. Eles finalmente tinham uma chance real de acabar com aquilo. Dia seguinte, Gabriel e Laura foram até o escritório de Daniel para assinar os documentos. Enquanto isso, Daniel entrou em contato com as autoridades e apresentou as provas contra Marcos. A resposta foi rápida. Uma ordem de restrição foi emitida, proibindo Marcos de se aproximar de Laura, Gabriel ou Sofia. Mas Marcos ainda não sabia disso. Naquela mesma noite, Marcos apareceu novamente na casa de Gabriel. Ele bateu na porta com força, exigindo falar com Laura. Laura, abra essa porta. Eu sei que você está aí, gritou ele com a voz carregada de raiva. Gabriel abriu a porta, mantendo a corrente de segurança no lugar. Vá embora, Marcos. Você não é bem-vindo aqui. Eu não vou a lugar nenhum até ver minha filha, gritou Marcos, tentando empurrar a porta. Antes que a situação pudesse piorar, o som de sirenes ecoou pela rua. 2 carros de polícia pararam em frente à casa e os oficiais saíram rapidamente, ordenando que Marcos se afastasse. Marcos Silva, você está violando uma ordem de restrição. Por favor, coloque as mãos onde possamos ver. Marcos olhou para os policiais, surpreso e furioso. Isso é um absurdo. Eu só quero ver minha filha. Você está sob custódia por violar os termos da sua liberdade condicional e por assédio, disse um dos policiais enquanto algemava Marcos. Marcos tentou resistir, mas os policiais foram firmes. Enquanto ele era levado para a viatura, ele olhou para Laura e Gabriel com ódio nos olhos. Isso não acabou, gritou ele, antes de ser colocado no carro. Gabriel fechou a porta e olhou para Laura, que estava visivelmente abalada. Acabou, Laura. Ele não vai mais nos ameaçar. Laura assentiu, mas as lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Gabriel a abraçou, segurando-a com força enquanto ela desabava. Obrigada, Gabriel, por tudo. Você não precisa me agradecer. Somos uma família agora, e eu vou sempre proteger vocês. Nos dias que se seguiram, a vida começou a voltar ao normal. Com Marcos fora do caminho, Laura finalmente conseguiu relaxar e se concentrar em construir um futuro com Gabriel e Sofia. Eles passaram mais tempo juntos,
rindo, brincando e criando novas memórias. Uma noite, enquanto estavam sentados no sofá, assistindo a um filme, Sofia olhou para os dois com um sorriso no rosto. "Vocês parecem um casal", disse ela, com um tom brincalhão. Gabriel e Laura trocaram um olhar, e Laura corou. "Sofia, não diga essas coisas", disse Laura, rindo nervosamente. "Mas é verdade", insistiu Sofia. "Vocês deveriam namorar. Assim podemos ser uma família de verdade." Gabriel riu e olhou para Laura. "O que você acha?" Laura sorriu, sentindo o coração acelerar. "Acho que já somos uma família." Gabriel segurou a mão dela e Sofia pulou no sofá, abraçando os dois. "Melhor família de todas", disse ela, rindo. Enquanto riam e se abraçavam, Laura finalmente sentiu que o pesadelo havia terminado. Pela primeira vez em anos, ela estava em paz. E, mais importante, ela estava feliz. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima.